Melquisedeque é um dos personagens mais fascinantes e misteriosos descritos na Bíblia. E, curiosamente, fala-se muito pouco sobre ele. Sua presença é mencionada em apenas 3 livros sagrados. Ele aparece pela primeira vez em Gênesis 14, introduzido durante um episódio envolvendo Abraão. Deus havia instruído Abrão a deixar seu país e parentes, prometendo guiá-lo até uma terra desconhecida, onde se tornaria o fundador de uma grande nação, receberia bênçãos, teria seu nome engrandecido, e quem o abençoasse seria abençoado, enquanto quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Com 75 anos, Abrão partiu de Harã, acompanhado de sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam, rumo a Siquém, em Canaã. Lá, ele armou sua tenda a leste de Betel. Devido ao aumento expressivo dos rebanhos de Abrão e Ló, eles decidiram se separar. Ló escolheu viver em Sodoma, mas logo se viu em apuros, envolvido em um conflito entre 5 reis cananeus e 4 reis do leste. Ló acabou capturado, e ao saber do acontecido, Abrão mobilizou 318 homens treinados para resgatá-lo. Eles perseguiram os exércitos até Oba, ao norte de Damasco, conseguindo libertar Ló, seus bens, mulheres e o povo. Foi uma ousada incursão militar que libertou muito mais do que apenas Ló e sua família. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim você também faz parte da família História Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Vamos continuar. Nesse contexto, Abraão encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Em Gênesis 14, versos 20, é descrito que Melquisedeque trouxe pão e vinho e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão, então, lhe deu o dízimo de tudo. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça, e Salém, paz. Assim, a cidade de Jerusalém é conhecida como a Cidade da Paz. Melquisedeque é peculiar por ser simultaneamente rei e sacerdote, algo inédito, pois reis governavam o povo enquanto os sacerdotes atuavam como mediadores entre o povo e Deus. Nenhum judeu jamais ocupou ambos os cargos simultaneamente. Melquisedeque é mencionado na Bíblia como uma figura-chave para elucidar a posição de Jesus perante seus seguidores. Em Gênesis 14, Melquisedeque é descrito como rei de Salém, que mais tarde viria a ser Jerusalém, e como sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque ao lhe ofertar dízimos dos despojos de guerra, um ato significativo, pois ocorreu antes da instituição da linhagem de Arão e do sacerdócio levítico. Responsável por mediar a relação entre Deus e o homem sob a lei mosaica, é interessante notar que Melquisedeque não era um sacerdote de Israel, pois essa nação ainda não existia, e Abraão sequer tinha filhos. A tribo dos levitas só se tornaria sacerdotal 4 séculos depois. Além disso, Melquisedeque ofereceu pão e vinho, elementos que mais tarde seriam usados na lembrança de Cristo. Por essa razão, o autor de Hebreus afirma que Jesus foi sacerdote e rei, à maneira de Melquisedeque. Hebreus 5:17, detalhando que cada sumo sacerdote é escolhido entre os homens e ordenado para atuar em favor destes diante de Deus, oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados e capaz de compadecer-se dos ignorantes e desorientados. Hebreus 5 destaca que Cristo não se autoproclamou sumo sacerdote, mas foi designado por Deus. Deus lhe disse:
Tu és meu filho, hoje te gerei, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é apresentado como o verdadeiro e eterno Rei da Justiça e da Paz, e como o grande sumo sacerdote que estabeleceu a ponte entre Deus e a humanidade. Melquisedeque é uma prefiguração do Filho de Deus. No Salmo Messiânico 110:4, Davi menciona especificamente a ordem de Melquisedeque após descrever a vitória e a glória do Messias, dizendo: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7:17, o autor reitera essa referência a Cristo, citando o versículo. Gênesis oferece um contexto importante sobre a identidade de Melquisedeque. O Salmo 110 estabelece uma conexão entre Melquisedeque e o Messias, enquanto os capítulos 5, 6 e 7 de Hebreus descrevem a supremacia de Jesus como o grande sumo sacerdote, utilizando o papel de Melquisedeque como uma ilustração de seu sacerdócio e realeza. Em Hebreus 7, é narrado que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontrou Abraão retornando da derrota dos reis e o abençoou. Abraão, por sua vez, lhe deu o dízimo de tudo. Primeiramente, Melquisedeque significa Rei da Justiça e também Rei de Salém, que é Rei da Paz. Sem pai, mãe ou genealogia, sem início de dias ou fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus, ele permaneceu sacerdote para sempre. Mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei exigia que os descendentes de Levi, que se tornaram sacerdotes, coletassem o dízimo do povo, que eram seus irmãos israelitas, apesar de também serem descendentes de Abraão. No entanto, Melquisedeque não tinha descendência levítica, mas ainda assim coletou o dízimo de Abraão e o abençoou. Sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Em um caso, o dízimo é coletado por pessoas que morrem, no outro, por alguém declarado vivo. Até mesmo Levi, que coleta o dízimo, pagou o dízimo por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque encontrou Abraão, Levi ainda estava no corpo de seu antepassado. Se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico, para o qual a lei foi estabelecida, porque ainda seria necessário que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Com a mudança do sacerdócio, torna-se necessária também a mudança da lei. Aquele sobre quem essas coisas são ditas pertence a uma tribo diferente da qual ninguém jamais serviu no altar. É evidente que nosso Senhor descendeu de Judá, e sobre essa tribo Moisés nada disse a respeito de sacerdotes. O que dissemos torna-se ainda mais evidente se considerarmos outro sacerdote como Melquisedeque, que se tornou sacerdote não com base em uma regulamentação sobre sua ascendência, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois está declarado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A antiga regulamentação é anulada por ser fraca e inútil, pois a lei nada a aperfeiçoou, e uma esperança superior é introduzida pela qual nos aproximamos de Deus, e isso não foi sem um juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem juramento, mas ele, Jesus, tornou-se sacerdote com um juramento quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre por causa desse juramento. Jesus tornou-se o fiador de uma nova e melhor aliança. Houve muitos sacerdotes antes, mas a morte os impedia de continuar em seus ofícios. No entanto, Jesus, por viver eternamente, tem um sacerdócio permanente. Por isso, ele pode salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, pois está sempre vivo para interceder por eles. Tal sumo sacerdote verdadeiramente atende às nossas necessidades, santo, imaculado, puro, separado dos pecadores e elevado acima dos céus.
Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, Jesus não precisa oferecer sacrifícios diariamente, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados de todos de uma vez por todas. A lei nomeava homens fracos como sumos sacerdotes, mas o juramento que veio depois da lei indicou o Filho que foi aperfeiçoado para sempre. Sem pai, mãe, genealogia, sem início de dias ou fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Da mesma forma, aparece na história sem registro de genealogia, linhagem ancestral, registro de nascimento ou morte, transcendendo a existência terrena. Isso faz dele um tipo de Cristo, que verdadeiramente transcende a existência terrena como o eterno rei sacerdote, sem predecessor ou sucessor em seu alto ofício. O autor de Hebreus chama a atenção para o fato de que Abraão pagou a Melquisedeque. Os levitas também coletavam dízimos recebidos do povo de Israel, descendentes de Abraão, mas sem dúvida o inferior é abençoado pelo superior. Em outras palavras, por mais grandioso que Abraão fosse como pai de Israel, ele era inferior a Melquisedeque, pois Melquisedeque o abençoou. Abraão reconheceu sua submissão a Melquisedeque e expressou sua gratidão, dando-lhe o dízimo. E observe, ele não deu o dízimo para receber uma bênção, mas por gratidão pela bênção que já havia recebido. Agradeço por assistir. Se este vídeo trouxe reflexões valiosas para você, por favor, considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Juntos podemos espalhar pensamentos positivos e inspiradores. Agradeço muito pelo seu apoio. Obrigado.